Vamos conversar com o economista e doutor em economia, Otílio Rodrigues. O nosso assunto são as Olimpíadas, Otílio Rodrigues. O chamado espírito olímpico propicia ensinamentos para o homem. E quais seriam os principais ensinamentos trazidos para o homem pelas Olimpíadas, Otílio? Muito bem, Ivan. Hoje vamos conversar sobre um assunto mais ameno, né? Já que nós estamos diante de tanta coisa degradante na política e mesmo na economia, e são guerras e outros conflitos que acontecem no mundo. As Olimpíadas é um bálsamo, porque eu assisti à abertura das Olimpíadas de Paris e para mim foi um dos espetáculos mais lindos do ponto de vista estético que eu assisti nos últimos tempos. Me emocionei e eu diria que as Olimpíadas representam talvez o maior de todos os eventos da humanidade que reúne a diversidade dos países. Que outro evento no mundo, na história, reúne 204 países irmanados com o mesmo espírito, né? Então a gente viu durante essas Olimpíadas e em todas as outras também, essa questão do espírito olímpico, né? Onde propõe a diversidade, a aceitação do diferente. Que outra situação no mundo a gente observou tantos países, tantas divergências, e a gente viu ali no desfile do Rio Sena, pela primeira vez inovou, onde a abertura de uma Olimpíada não aconteceu em um estádio, mas aconteceu em um lugar aberto, e nós vimos foi utilizada toda a cidade de Paris, La Ville Lumière, a Cidade Luz, que é fantástica, né? Eu tenho uma admiração extraordinária por Paris, pela história, pelo que representa no mundo, na nossa história do mundo ocidental. Foi emocionante ver a delegação de 204 países desfilarem. E você vê, por exemplo, uma Coreia do Norte e uma Coreia do Sul. Que outro evento no mundo reúne inimigos viscerais, como esse exemplo que eu citei, mas estavam ali no mesmo local, todos imbuídos de um propósito. Qual que é o propósito das Olimpíadas? Competir é o mais importante. Todos querem ganhar, não tenha dúvida, né? E aí tem aquele lema olímpico, né? Que, aliás, vale registrar que começou nas edições dos Jogos de 1924, 100 anos atrás, lá na mesma cidade de Paris, que é Citrius Fortius Calcius, né? Que é o mais forte, o mais veloz, o mais alto, em latim. Foi lindo, foi maravilhoso ver o espetáculo da abertura. Eu listaria, por exemplo, a bandeira da França apresentada sob fumaça, as cores em fumaças. Eu listaria o show da Juliette Armanet cantando Imagine em um barco no Rio Sena. Eu listaria o show da Céline Dion numa plataforma na Torre Eiffel, cantando In à l'amour, que é um clássico da Edith Piaf. Eu me emocionei. Foram 4 horas de emoções fantásticas. Agora, a pergunta é, o que a humanidade ganha com isso? Qual é o significado das Olimpíadas? Em primeiro lugar, eu apontaria um encontro pacífico, da paz universal. E ali a gente viu todos imbuídos de um mesmo propósito. O segundo ponto que eu diria que merece a gente refletir, e é um ganho para a humanidade, é a questão da promoção da saúde, do esporte, da superação de limites. As Olimpíadas, o espírito olímpico nos inspira a cada um de nós a adotar na vida pessoal hábitos saudáveis, né, que promovem a saúde, o bem-estar. E não tenho nenhuma dúvida que o esporte, que o exercício físico, não só como superação de limites físicos, emocionais, mentais, mas como uma atividade indutora da saúde, promotora da saúde. Bom, além disso, temos ainda a questão da amizade, né, entre os povos. Nós temos ainda a questão econômica, que não pode também ser
desconsiderada, né? É um evento grandioso que mobiliza. Nós tivemos, né, as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, e aí a gente viu também como esse evento ele promove, ele induz, né, as atividades econômicas. Para você ter uma ideia, as Olimpíadas do Rio mobilizou um investimento que naquela época foi de 43 bilhões de reais. As Olimpíadas de Paris está movimentando algo em torno também nesse nível, embora tenha sido 34% mais econômica do que as Olimpíadas de Tóquio. São ganhos significativos. Eu acho que a gente, como cidadão, como um ser vivo, consciente do mundo, dos acontecimentos, que engrandece a humanidade, e é um evento que tem que ser celebrado. É essa a minha avaliação desses jogos que merece essa reflexão. Qual a importância que tem uma Olimpíada para o país que cedia, do ponto de vista de marketing, e também para os países participantes? Erivan, antes de responder essa sua questão, eu gostaria de fazer um registro também do aspecto histórico, né? Olha, as Olimpíadas, isso é uma ideia antiga. As Olimpíadas, e aí vem o próprio nome, né? Começou na cidade grega de Olímpia, no século 8 a.C. Tem registros arqueológicos comprovando que a primeira Olimpíada foi realizada no ano de 776 a.C. e era uma cerimônia religiosa que a mitologia grega explica do ponto de vista em que Hércules, filho de Zeus, um semideus, depois de ter realizado seus 12 trabalhos, isso é uma explicação mitológica, não é científica. Lá no início começou com uma única corrida, né? E aí foi lá que começou a ideia, por exemplo, da maratona, né? Porque as guerras persas, greco-persas, né? Entre uma das várias guerras que a Grécia teve com a antiga Pérsia, né? Que hoje é o Irã, naquela época era a Pérsia, e aí na Batalha de Maratona, um soldado chamado Fidídides, ele correu para dar a notícia da vitória dos gregos, e na hora que ele deu a notícia, ele morreu, porque ele foi à exaustão, foi ao limite. Agora, naquela época, as Olimpíadas tinham um significado de ritualístico, religioso. Era um modo que aqueles povos primitivos tinham de exprimir, de manifestar, de expressar ao transcendental, ao divino, na época lá da religião grega, né, de Zeus, que era o deus do Olimpo. E aí era realizada a cada 4 anos, começou com era o pentáculo, né? Começou na primeira Olimpíada com apenas uma corrida, depois passou para a luta livre, foi incorporando novas modalidades, como o lançamento de dardo, o lançamento de disco. Eu acho muito rico isso, eu fico emocionado. Eu assisto a toda a abertura de Olimpíadas desde o ano de 1976, lá em Montreal. Sempre uma festa, uma beleza, mas é importante a gente recuperar essa trajetória histórica, porque as Olimpíadas começaram lá no século 8 a.C., em 776, e foi até o ano de 395 depois de Cristo. Foi lá que o imperador Teodósio I, que era o imperador romano, que o Império Romano era todo poderoso, e aí ele editou uma lei, um édito, onde proibia todos os cultos pagãos, porque ele foi convertido ele era filho de uma família cristã, e aí a religião, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, e aí foram proibidos os Jogos Olímpicos naquela época. E aí de 390, quer dizer, durante mais de 1000 anos, quase 1200 anos, aconteciam a cada 4 anos. E só voltou a acontecer nos tempos modernos em 1896, em Atenas, a partir de uma ideia do Barão de Coubertin, que era um francês que criou o Comitê Olímpico Internacional, e aí voltou a acontecer a cada 4 anos, né? Então, veja só, tem um significado histórico, é uma expressão da grandiosidade, da excelência humana,
a beleza humana. Então é isso que eu destacaria como ganhos das Olimpíadas, em promover a superação dos limites, o mais alto, o mais forte, o mais rápido, como era o lema olímpico, e também outro lema do Barão de Coubertin, que é competir ganhar não é o mais importante, o importante é competir. É uma maneira dos países, e esse é o grande ganho para os países, de promover a saúde, a educação, de inspirar jovens. Quantas histórias tem de atletas olímpicos que, com base nesses exemplos desses grandes, de um esporte de alto nível, que inspira as crianças a trilharem esse caminho do esporte. Eu acho que é um momento muito importante para a humanidade. Eu desconheço qualquer outro exemplo dessa riqueza, e sem falar também dos aspectos econômicos que estão envolvidos num evento como esse.